Por décadas, os cientistas nos disseram que o Triângulo das Bermudas era um mito. Eles afirmaram que era apenas mau tempo e erro humano. Mas e se eles estavam enganados? E se o perigo lá realmente existir? E ele tem se escondido no fundo do oceano o tempo todo? Uma equipe de pesquisadores acabou de encontrar algo que muda tudo o que sabemos sobre esse lugar misterioso. E, francamente, é aterrorizante. Não foi apenas uma viagem comum de barco. Foi uma operação enorme que levou anos para ser planejada. A equipe, um grupo de exploradores privados e oceanógrafos, gastou mais de 10 milhões de dólares para chegar lá. O objetivo oficial deles era simples: encontrar os destroços de um cargueiro que desapareceu em 2015 sem enviar um único sinal de socorro. Mas ninguém esperava pelo que encontraram ao invés disso. De acordo com relatos da Ocean Discovery League, essa área específica é uma das mais mapeadas do planeta. Ou pelo menos, era o que pensávamos até agora. Preciso te perguntar uma coisa antes de irmos mais fundo. Você acha que o Triângulo das Bermudas é realmente perigoso? Ou tudo isso é apenas uma grande coincidência? Quero muito saber sua opinião. Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo, porque a filmagem que estamos prestes a ver pode mudar sua cabeça completamente. Eles enviaram um drone de alta tecnologia chamado Isaac Explorer. Essa máquina é uma fera. Pode descer mais fundo do que quase qualquer outro drone no mundo. Foi construído para suportar pressões extremas que destruiriam um humano instantaneamente. Quando foi abaixado na água escura, a equipe no barco observava os monitores de perto. O fundo do oceano é um lugar aterrorizante. É escuro, frio e completamente silencioso. A pressão lá embaixo é suficiente para parar seu coração. Mas esse silêncio não durou muito. Mas aqui está o que ninguém está falando. O drone captou um som. Um som que não deveria existir naquela profundidade. A princípio, o piloto achou que era uma falha no sistema. Talvez um cabo solto ou uma falha no sensor. Acontece o tempo todo em explorações no fundo do mar. Mas então a câmera focou. O ruído digital clareou. E o que apareceu na tela fez o sangue fugir do rosto do capitão. Não era um naufrágio. Era algo muito, muito mais estranho. Algo que desafia todas as leis da física que conhecemos. 700 metros. Essa é a medida mágica. Nessa profundidade, o oceano não é mais apenas água. É um mundo diferente. A luz do sol não consegue chegar aqui. É o que os cientistas chamam de zona da meia-noite. E ela é completamente preta. A temperatura da água fica pouco acima do congelamento, pairando a assustadores 2 graus Celsius. A pressão é imensa. Mais de 70 vezes o que sentimos na superfície. Se um humano estivesse lá embaixo sem proteção, seria esmagado instantaneamente. O drone Isaac Explorer foi feito para sobreviver a isso, mas a equipe no barco segurava a respiração. À medida que o drone descia pela escuridão, o baixo zumbido dos alto-falantes ficava mais alto. Não era um som mecânico. Não parecia um motor ou um metal rangente. Era rítmico, como um batimento cardíaco. O piloto, um veterano chamado David que passou 20 anos explorando o mar profundo, abaixou o volume. Olhou para os fluxos de dados rolando nos seus monitores. Tudo parecia verde. Tudo parecia normal. Mas ele sentia um nó se formando no estômago. Estamos chegando perto do fundo do mar, sussurrou no headset. Prepare as luzes. O drone estava equipado com luzes LED de alta intensidade, capazes de cortar a água turva como lasers. Mas mesmo com a melhor tecnologia, a visibilidade aqui embaixo é de apenas alguns metros. Você está nadando em um vazio negro. A equipe procurava por um naufrágio. Esperavam ver metal torcido, talvez alguns contêineres enferrujados, talvez até a silhueta fantasmagórica do SS O Faro, o navio que estavam caçando originalmente. Eles tinham mapas e varreduras de sonar, mostrando uma grande massa no fundo do oceano. Mas mapas podem enganar. Às vezes, uma rocha parece um navio. Às vezes, uma escola de peixes parece um objeto sólido. Mas aqui está o que o sonar não mostrou para eles. A forma no fundo não estava quebrada. Não estava espalhada. Se você quer ver a filmagem bruta que as redes de notícias tradicionais têm medo de analisar,
Precisa clicar nesse botão de inscrição agora mesmo. Estamos prestes a entrar na zona onde as leis da física parecem se romper, e você não vai querer perder o que acontece quando as luzes finalmente atingem o alvo. Inscreva-se. Agora, vamos voltar ao momento em que a escuridão se quebrou. Luzes acesas, ordenou David. Duas luzes cegantes dispararam do drone. Na tela principal da sala de controle, a escuridão de repente se quebrou. A princípio, a tela ficou apenas com neve flutuante, chamada de neve marinha. Eles dizem. É detritos orgânicos caindo da superfície acima, como uma nevasca constante debaixo d'água. O piloto ajustou os propulsores, empurrando o drone adiante. A poeira se dispersou. E então, a forma emergiu. Era enorme. A equipe ficou em silêncio. Você podia ouvir um alfinete cair na sala de controle. O objeto no fundo do oceano era gigante. Tinha facilmente o tamanho de um estádio de futebol. Mas não era um estádio. Não era um navio. Não era um avião. Era uma forma geométrica perfeita. Parecia uma pirâmide metálica gigante, mas era lisa. Incrivelmente lisa. Sem rebites. Sem costuras. Sem janelas. Apenas uma superfície escura, elegante, refletindo as luzes do drone. De acordo com geólogos marinhos que analisaram a filmagem depois, isso deveria ser impossível. O fundo do oceano é lamacento e irregular. Com o tempo, objetos pesados afundam na lama. Mas essa coisa estava perfeitamente plana, como se tivesse sido colocada ali ontem por uma mão gigante. E a parte mais perturbadora, estava limpa. Deixe-me explicar por que isso é assustador. No oceano, tudo fica coberto de vida. Boias, algas, vermes-tubo, corais, qualquer coisa que permaneça imóvel por tempo suficiente vira um lar para criaturas marinhas. Até o Titanic, que está lá há mais de 100 anos, está sendo devorado por bactérias e ferrugem. Mas esse objeto não tinha nada nele. A superfície estava pristine. Sem uma mancha de ferrugem. Sem um só boia. Parecia novo em folha. Como isso é possível? Perguntou uma das jovens pesquisadoras, com a voz tremendo. Está aqui há quem sabe quanto tempo. A equipe aproximou a câmera. O material parecia algum tipo de vidro escuro ou pedra, mas tinha um brilho metálico. À medida que o drone se aproximava, os sensores começaram a ficar loucos. O magnetômetro, que mede campos magnéticos, disparou nas alturas. Era como se o drone estivesse voando perto de um imã gigante. Então, o medidor de temperatura caiu. A água ao redor do objeto ficou de repente congelada, muito mais fria que o oceano ao redor. E então veio o momento que transformou toda a confusão deles em puro medo. O drone se aproximou de uma das faces lisas da pirâmide. David queria pegar uma amostra. Queria raspar a superfície para ver do que ela era feita. Estendeu o braço robótico do drone. O braço se moveu lentamente, alcançando a estrutura. Toda a sala se inclinou para a frente, olhando para a tela. A garra metálica tocou a superfície. Ela não raspou. Não fez som de arranhão. A garra simplesmente atravessou a superfície. Parecia que a pirâmide era sólida, mas o braço entrou nela, como se estivesse passando por fumaça. David puxou os controles para trás. O braço retraiu, saindo do objeto. Estava intacto. A superfície da pirâmide ondulou levemente, como uma perturbação numa lagoa, e depois voltou a ficar perfeitamente lisa. Não era sólida. Não era líquida. Era algo entre as duas coisas. Algo que a tecnologia humana não consegue explicar. A equipe se olhou. Eram cientistas. Acreditavam em fatos. Acreditavam em rochas, metal e água. Mas isso era magia. Ou era tecnologia alienígena. Seja o que for, não deveria estar lá. Espere até ouvir o que aconteceu a seguir. Porque assim que o drone recuou, o objeto reagiu. O braço se retraiu, e a superfície da pirâmide parou de ondular. Ela voltou a ficar sólida. Imediatamente, na sala de controle, todos exalaram como se tivessem segurado a respiração debaixo d'água. David olhou para as próprias mãos. Depois olhou para a tela. O drone estava seguro. O objeto não atacou. Mas ele sentiu o toque.
Reagiu. Isso não era apenas uma pedra. Era sensível. Você viu isso? Alguém sussurrou pelo rádio. Ele absorveu o braço. Não, corrigiu o cientista principal, com a voz tensa. Ele não absorveu. Deixou passar, como um fantasma atravessando uma parede. Foi aí que o nome ficou. A estrutura fantasma. Mas esse fantasma era bem real. Estava bem na frente deles. A equipe tinha uma decisão a tomar. Pegam o drone e fogem. Abortam a missão e fingem que nunca viram isso. Ou continuam avançando. A tensão na sala era pesada. Você podia sentir. Eram exploradores, sim. Eram curiosos. Mas também estavam assustados. Porque na parte mais profunda do oceano, a 700 metros de profundidade, não há ninguém para te salvar se as coisas derem errado. David tomou a decisão. Ainda não vamos embora, disse ele, com a voz firme. Circle o objetivo. Faça um escaneamento completo. Quero saber o que é isso. Os propulsores do drone ligaram novamente. Ele começou a se mover lentamente ao redor da pirâmide gigante. À medida que se movia, as luzes varriam a estrutura, revelando detalhes a cada segundo. E o que viram foi ainda mais confuso do que o truque do fantasma sólido. O objeto não só estava sentado na lama. Estava asterisco anjado a asterisco. Cabos enormes, grossos como árvores de sequoia, se estendiam da base da pirâmide e desapareciam fundo no fundo do oceano. Pareciam raízes. Mas essas raízes não eram de madeira. Pareciam feitas do mesmo metal escuro e vítreo quanto a pirâmide. Segundo um geólogo marinho que analisou a filmagem depois, esses cabos deveriam ter quebrado sob a pressão anos atrás. A menos que o que quer que estivessem conectados fosse parte da mesma estrutura. Era como se a pirâmide fosse apenas a ponta do iceberg. A verdadeira máquina estaria enterrada a quilômetros de profundidade sob a crosta oceânica. Mas aqui está o que as manchetes convenientemente omitiram. Quando o drone virou para a parte de trás da estrutura, as câmeras captaram algo mais. Gravado na superfície escura, quase invisível a não ser que a luz atingisse na direção certa, estavam símbolos. Não rachaduras. Não arranhões. Marcas deliberadas. David aproximou a câmera ao máximo. Os símbolos eram geométricos. Círculos dentro de triângulos, linhas se cruzando em ângulos estranhos. Pareciam um código. Pareciam um aviso. A equipe correu para encontrar um linguista, alguém que pudesse identificar a língua. Mas o banco de dados não retornou nada. Não correspondia a nenhuma língua humana antiga. Não se parecia com nada encontrado na Terra. E, honestamente, a maioria de nós já sentiu isso em algum momento. A sensação de pensar que você entende o mundo só para ter o tapete puxado debaixo de você. É aquele momento em que você percebe que o mapa que estava seguindo está errado. É assustador. Faz você se sentir pequeno. Mas também é a única oportunidade de aprender alguma coisa de verdade. Agora, encarando esse código alienígena no fundo do mar, a equipe se sentiu muito, muito pequeno. O drone continuou seu círculo. O clima no navio mudou de empolgação para medo. Eles estavam olhando para algo que não pertencia ali. Era como encontrar um smartphone em um fóssil de dinossauro. Não deveria existir. Mas lá estava. E estava ativo. De repente, os símbolos começaram a mudar. O drone gravava em resolução 4K, capturando cada detalhe. À medida que assistiam, as linhas na superfície da pirâmide pareciam brilhar. Uma luz azul tênue pulsava de dentro das inscrições. Começou no topo da pirâmide e percorreu para baixo, traçando os símbolos um por um. Era como se a coisa estivesse inicializando. Como se estivesse dormindo há 1000 anos e o toque do drone a tivesse acordado. Pessoal, disse o piloto, com a voz subindo uma oitava. O sonar está pirando de novo. Todo o fundo do mar ao redor da pirâmide vibrava. A areia pulava. Criaturas pequenas, caranguejos e estrelas do mar que estavam escondidas perto da estrutura, de repente, fugiam. Correndo mais rápido que suas patas podiam. Os animais sabem. Quando o perigo chega, eles correm. E animais do mar profundo não correm com frequência. Não há muitos predadores a 700 metros. Eles sabem ficar quietos.
mas estavam fugindo. O que ela está fazendo? Gritou o cientista. Não sei, respondeu David. Mas a temperatura da água está caindo. Rápido! Os monitores mostraram a leitura do termômetro externo despencando. 2 graus. 1 grau. 0. A água ao redor da pirâmide congelava instantaneamente. Mas isso não era possível. A água não estava se transformando em cristais de gelo. Ela simplesmente ficava mais fria, perdendo toda sua energia. O drone começou a tremer. O frio extremo afetava a bateria. O indicador de porcentagem caiu de 80% para 60% em segundos. E então veio o som. Não era mais um zumbido. Era um grito. Um som metálico agudo, assustador, que fez a tripulação cobrir os ouvidos, mesmo com fones de ouvido. Os alto-falantes da sala de controle chiavam e distorciam. O som não vinha dos microfones. Vinha da água, vibrando a carcaça do drone e transmitindo o áudio digitalmente. Era um som que parecia perfurar os dentes. Apaguem as luzes, gritou David. Apaguem as luzes agora. O piloto apertou o interruptor. Os feixes se apagaram instantaneamente. A tela ficou preta. Mas não completamente. Porque a pirâmide começou a iluminar. Os símbolos agora brilhavam em azul intenso, iluminando a água ao redor. E, no centro de uma das faces da pirâmide, uma parte do material escuro deslizou. Um buraco apareceu. Dentro, era pura escuridão. Mais escura que a água ao redor. Um vazio. E, daquele vazio, algo começou a emergir. Não era um objeto sólido. Era uma esfera de luz turbulenta. Parecia uma mini-estrela, presa numa gaiola. Flutuava para fora da pirâmide, pairando a poucos centímetros das inscrições alienígenas. Vamos embora daqui, sussurrou o cientista principal, com o pânico finalmente rompendo sua máscara profissional. David, tira o drone daí. Agora. David pegou os controles. Empurrou o acelerador ao máximo. O drone virou de ponta cabeça, os propulsores explodindo um jato de água na direção do abismo. Mas, ao tentar fugir, a esfera de luz se moveu. Não voou. Simplesmente asterisco estava asterisco lá. Depois apareceu em outro lugar. Ela se teleportou na frente do drone, bloqueando o caminho. O drone parou. A esfera parava ali, pulsando. E então, um feixe de luz saiu dela, atingindo a lente da câmera do drone. A tela encheu de estática. A imagem se quebrou em 1000 pixels de ruído branco. O som desapareceu. Perdemos a imagem, gritou o piloto, batendo o punho no console. Perdemos o sinal. Você ainda consegue controlá-lo, gritou David. Estou tentando. Mas os controles estão lentos. É como se o drone estivesse pesado. No escuro do oceano, o drone lutava contra a derrota. Aquele feixe de luz não era apenas um flash de câmera. Era uma arma. Ou um feixe tractor. Era puxando a máquina, trazendo-a de volta para a boca aberta da pirâmide. No navio, a tripulação acompanhava os dados de telemetria. O drone se movia para trás. Rápido! Estava sendo puxado contra sua vontade. Eles aumentaram o acelerador, mas o drone recuava. Está levando ele, disse alguém suavemente. Está nos puxando. David sabia que tinha segundos. Se o drone entrasse na pirâmide, nunca mais o viriam. Nunca saberiam o que tinha lá dentro. Mas se cortassem a conexão, a energia daquele feixe poderia viajar pelo cabo de fibra e fritar o sistema elétrico do navio. Ele tinha que fazer uma escolha. Salvar o drone, ou salvar o navio. A energia daquele feixe não estava apenas puxando o drone. Ela viajava pelo cabo de fibra ótica. No navio, os monitores começaram a falhar. O mapa do fundo do mar piscou. Foi substituído por estática. Depois voltou ao sinal ao vivo. As luzes da sala de controle escureceram e piscaram, zunindo como um enxame de zangões raivosos. Uma faísca saiu do painel, queimando a camisa de um técnico. O cheiro de ozônio encheu o ar. O cheiro metálico de eletricidade fora de controle. David percebeu o que estava acontecendo. A pirâmide estava drenando a energia do drone e alimentando de volta pela linha. Se essa sobrecarga atingisse o gerador principal do navio, poderia explodir os motores.
Eles estariam mortos na água. Ou pior. Apague o cabo, gritou David, com as mãos voando sobre os controles de emergência. Salt, o Cabrestani. Faça agora. O engenheiro-chefe hesitou por um segundo. Aquele drone valia milhões. Cortar o cabo significava perdê-lo para sempre. Significava abandonar toda a missão como fracasso. Mas então, o piso sob eles vibrava. Um baque profundo ecoou pelo casco de aço do navio. Não era uma explosão. Era um som vindo da água. Um som tão profundo que vibrava até os ossos. Corte! Gritou David. O engenheiro bateu o punho na grande tecla vermelha marcada emergência destravar. Houve um asterisco clang asterisco alto, enquanto o mecanismo de trava pesada se desengatava. Depois, o som do cabo se soltando. Asteriscos zipa asterisco à medida que a tensão se libertava. 700 metros de cabo de aço se desenrolaram e despencaram na escuridão, puxando o Isaac Explorer junto. Na tela principal, a câmera do drone girava descontroladamente enquanto caía. A luz azul da pirâmide ficava menor. O feixe sumia. O drone caía livre, girando no abismo negro. A equipe assistia, sem fôlego, esperando a tela ficar preta, esperando o sinal acabar. Mas não aconteceu. O drone bateu no fundo do mar com um baque surdo, levantando uma nuvem enorme de lama. Ele parou. A câmera, de alguma forma, ainda apontava para cima. E através da poeira, ainda podiam ver o fraco brilho azul da pirâmide acima deles. Eles tinham perdido o drone, mas o drone ainda transmitia. Temos sinal ainda, sussurrou um técnico, olhando para os fluxos de dados. Como isso é possível? O cabo foi cortado. Não estamos enviando energia. Está rodando no backup, disse David, com a voz vazia. Mas não vai durar muito. Talvez 5 minutos. 5 minutos. Era tudo o que tinham para ver o que quer que o drone estivesse vendo antes que as baterias acabassem e ele se tornasse um monumento permanente no fundo do oceano. A equipe se inclinou mais perto. A tensão no ambiente era sufocante. Parecia que as paredes estavam se fechando. Estavam olhando para uma estrutura alienígena no fundo do mar. E não podiam fazer nada sobre isso. E então, o sinal começou a falhar. Não foi uma perda gradual. Foi uma corrupção. A transmissão de áudio encheu-se de um som profundo, rítmico, pulsante. Não era mais o batimento cardíaco de antes. Era uma voz. Não uma voz humana. Parecia metal rangendo misturado com o canto de uma baleia. Estava falando em um padrão. Uma língua. A transmissão de vídeo começou a rasgar. Pixels de cores verde, roxo, vermelho sangravam pela tela. A imagem da pirâmide se distorcia e se esticava. Por um instante, parecia que a pirâmide se estendia até o céu, alcançando a superfície. Depois, voltava ao normal. Está brincando com o feed digital, disse o cientista, com o rosto pálido. O campo magnético está interferindo nos dados do sensor. Mas veio um momento que fez todos naquele cômodo questionarem sua própria sanidade. Através do estática, o microfone do drone captou um novo som. Um som que não poderia vir de 700 metros de profundidade. Era um pássaro. Uma gaivota. Chorando. Gritando. A sala congela. Reproduza de novo, ordenou David. O técnico revonda o áudio 10 segundos. Asterisk cacarejo. Cacarejo. Asterisk. David olhou pela escotilha. Estavam a quilômetros da terra. Não havia pássaros ali. O som era perfeito. Claro. Parecia estar bem ao lado do microfone. Mas não estava. Vinha da pirâmide. O áudio não está com falhas, disse o cientista, com os olhos arregalados de terror. O sinal não está corrompido. Está sobreposto. Não estamos apenas ouvindo o que acontece no fundo do mar. Estamos ouvindo algo mais. Em outro lugar. Espere até ouvir o que a última imagem capturou. Porque, nos últimos segundos antes das baterias acabarem, a estática se dissipou. A distorção desapareceu. E a câmera do drone focou em algo que não estava lá há um momento. Uma forma se movia na lama perto do drone. Estava perto demais. Muito perto. Parecia uma mão, mas era enorme. Ela se estendeu do escuro atrás do drone, tocando a lente.
E na tela, através da mão, eles viram um reflexo. Eles viram a pirâmide. Mas a pirâmide não brilhava mais em azul. Ela estava aberta. E, na porta aberta, de pé numa plataforma de luz, havia uma figura. Era alta, delgada, e olhava diretamente para a câmera. A figura levantou um braço longo e fino. Apontou para a lente. Apontou para eles. A tela piscou branco. O áudio cessou com um grito agudo. Silêncio. Os monitores ficaram escuros. O zunido dos motores do navio voltou. As luzes estabilizaram. Tudo havia acabado. David ficou lá por um longo tempo, olhando para a tela preta. Ninguém falou nada. O que poderia dizer? Acabaram de perder equipamentos no valor de dezenas de milhões. Acabaram de testemunhar a física sendo reescrita. E acabaram sendo vistos por algo que não deveria existir. Ele se virou para a equipe. Seu rosto estava sério. Empacotem os registros, disse calmamente. Apaguem os discos rígidos. Todos eles. O que? Perguntou o engenheiro-chefe. Mas, temos que relatar isso. Temos que contar ao mundo o que está lá embaixo. David balançou a cabeça lentamente. Contar o quê? Que há uma pirâmide fantasma que grita com a gente. Que ela rouba nossos drones. Eles nos chamariam de loucos. Diriam que falsificamos as imagens. Não. Vamos enterrar isso. Vamos para casa. E nunca mais voltamos lá. Mas David estava enganado. Eles não podiam enterrar aquilo. Porque o drone enviou um último pacote de dados antes de morrer. Um arquivo escondido, enterrado fundo no núcleo do sistema. Um arquivo que a câmera capturou automaticamente quando detectou uma falha crítica. Um arquivo que ninguém achou até semanas depois, quando revisaram os dados corrompidos em terra firme. 3 semanas se passaram. O navio voltou ao porto, e a tripulação seguiu seus caminhos. David tentou cumprir sua promessa. Tentou enterrar os dados. Achava que, cortando o disco rígido e trancando-o em um cofre, o pesadelo tinha acabado. Mas segredos, especialmente esses tão grandes, têm uma maneira de sair. Um analista de dados júnior, um rapaz recém-formado chamado Eric, foi encarregado de arquivar os registros da missão fracassada. Ele não devia olhar os arquivos corrompidos. Devia formatá-los e apagar. Mas Eric era curioso. Notou um tamanho de arquivo que não fazia sentido. Um pequeno pacote de dados, criptografado e escondido dentro do log de erro do drone. Era rotulado apenas como last_frame de JPG. Não deveria estar lá. O disco tinha sido apagado. Mas esse arquivo sobreviveu. Como um fantasma na máquina. Eric esperou até o escritório estar vazio. Conectou o disco ao laptop. Quebrou a senha. E, quando a imagem apareceu na tela, ele caiu da cadeira. Ele não estava olhando para a pirâmide azul. Não estava olhando para a escuridão do oceano. A imagem, estabilizada e aprimorada pelo software, mostrava o interior da pirâmide. Logo antes do drone ser esmagado pela força gravitacional, a câmera tirou uma última foto dentro da boca da estrutura. E o que revelou desafia tudo o que sabemos sobre história, física e vida. O interior da pirâmide não era uma máquina. Era uma galeria. Suspensa no centro de uma caverna gigante e luminosa, havia uma coleção de objetos. Não apenas navios. Não apenas aviões. Mas coisas que pareciam satélites. Coisas que pareciam cápsulas espaciais. Havia um submarino russo da Guerra Fria, estacionado ao lado de um navio à vela que parecia ser do século XVIII. O Triângulo das Bermudas não estava afundando essas coisas. Ele as estava coletando. Era um museu. Uma biblioteca de tecnologia humana, reunida ao longo de séculos. Mas essa não era a parte mais perturbadora. Eric aproximou o zoom na parede mais distante da caverna. Havia um objeto lá. Uma plataforma. E, em cima dessa plataforma, banhada naquela estranha luz azul, havia uma figura. Eric aumentou a resolução. Os pixels ficaram mais nítidos. A forma se tornou distinta. Era um homem. Ele vestia um macacão de voo. Um antigo. A cor era um verde oliva, desbotado. No bolso do peito, havia um emblema. Eric franziu os olhos, o coração batendo forte. Reconheceu o emblema.
Já tinha visto em livros de história. Era a estrela alada do exército da Força Aérea dos Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial. O piloto estava parado, perfeitamente imóvel. Seus braços estavam ao lado do corpo. Sua cabeça inclinada um pouco para trás. Ele não olhava para a câmera. Olhava para cima. Mas aqui está o detalhe que fez o sangue de Eric gelar. O rosto do piloto não estava decaído. Não era um esqueleto. Parecia fresco. A pele estava intacta. Os olhos fechados. Parecia que ele estava dormindo. Como se tivesse acabado de deitar para uma soneca e se esquecido de acordar. E, ao lado dele, a poucos metros de distância, havia outra figura. Essa vestia roupas modernas. Uma camisa polo azul. Calças caqui. Eric Angela reconheceu aquelas roupas. Era o uniforme padrão do Instituto de Oceanografia. Eric percebeu, com um susto de terror, que a figura de camisa azul não era do passado. Era alguém que tinha desaparecido recentemente. Um mergulhador de pesquisa que sumiu de um navio diferente há apenas 6 meses. Disseram a todos que ele tinha se afogado. Disseram que foi um acidente. Mas ele não se afogou. Estava ali, de pé, ao lado do piloto da Segunda Guerra. Sem envelhecimento. Preservado. Esperando. O pirâmide não estava apenas matando pessoas. Estava mantendo elas presas. Eric quis desviar o olhar. Queria fechar o laptop e correr. Mas não conseguiu. Aproximou-os mais uma vez no rosto do mergulhador. E percebeu algo mais. Os olhos do mergulhador estavam abertos. Bem abertos. E olhavam diretamente para a lente da câmera do drone. Ele sabia que ele estava lá. Eric enviou a imagem para um servidor seguro. Sabia que, se mostrasse ao chefe, o arquivo seria apagado. Sabia que David tentaria interrogá-lo de novo. Então, liberou anonimamente para um grupo de jornalistas investigativos. Em poucas horas, a imagem estava em todos os lugares. A internet explodiu. Teorias correram soltas. Alguns disseram que era uma farsa. Outros disseram que era um glitch. Mas os especialistas que analisaram os dados brutos não conseguiram explicar. Os metadados eram verdadeiros. A profundidade, correta. A física da iluminação, perfeita. O governo rapidamente entrou em cena. Chamaram de um vazamento controlado de um adereço de filme. Disseram que era uma jogada de marketing para um novo filme. Fazendo de tudo para desacreditar Eric e a foto. Mas as pessoas que viram sabiam a verdade. Você sente a verdade quando a vê. Achamos que dominamos este planeta. Achamos que mapeamos cada centímetro dele, desde a montanha mais alta até a trincheira mais profunda. Achamos que estamos sozinhos. Mas não estamos. E não estamos no controle. Há algo lá embaixo na escuridão. Algo antigo. Algo inteligente. E ele nos observa. Tem nos observado por muito tempo. Nos coletando. Nos estudando. E a parte mais assustadora. Os sensores do drone detectaram um pico de calor enorme pouco antes dele morrer. A pirâmide, ela estava acordando. E, se ela acordar, o que acontece com a galeria? O que acontece com as pessoas lá dentro? Elas também despertam? Ou se tornam algo diferente? Não sabemos. E, honestamente, não tenho certeza se quero descobrir. Mas aqui está o que quase ninguém está falando. Há mais um capítulo nesta história. E é mais escuro do que tudo que você acabou de ouvir. A imagem que Eric encontrou não era o único arquivo naquele disco. Havia mais um conjunto de coordenadas. E essas coordenadas não estão no Triângulo das Bermudas. Estão no meio do Oceano Pacífico. E acabaram de nos informar que outro drone está sendo enviado para lá agora mesmo. Esse vídeo vem a seguir. Não saia daí.